Esse vídeo foi dividido em duas partes. Um dos maiores clássicos da Disney e um filme espetacular da Walt Disney Studios, O Rei Leão, o 32º longa-metragem animado produzido pela Walt Disney Animation Studios e distribuído pela Walt Disney Pictures. Foi dirigido por Roger Ehlers e Rob Minkoff, com o roteiro creditado a Linda Woolverton, Irene Metz e Jonathan Roberts, e música de Elton John com as letras de Tim Rice. Neste especial do Inside Story, Os Bastidores, vocês vão ver como os produtores e desenhistas viajaram para a África ver os animais que serviram de inspiração para o filme. Um clássico da Disney, acusado de ser um plágio do anime e mangá japonês de Osamu Tezuka e outras controvérsias. Um filme com duas sequências, uma série animada no Disney Junior, A Guarda do Leão, e da série animada Timão e Pumba da Disney. As adaptações teatrais do Rei Leão, o musical da Broadway, e também vocês vão ver as palavras dos desenhistas e dubladores do filme O Rei Leão, e o jogo baseado no filme, e uma série animada italiana baseada no filme. O Rei Leão foi inspirado na história de Hamlet de William Shakespeare e as histórias de Moisés e José da Bíblia e do filme Bambi de 1942. O filme saiu de cartaz como a maior bilheteria de 1994 e foi a segunda maior bilheteria de todos os tempos, perdendo apenas para Jurassic Park, Parque dos Dinossauros. O desenvolvimento de O Rei Leão começou em 1988, durante uma reunião entre Jeffrey Katzenberg, Roy Disney e Peter Schneider, promovendo Oliver e sua turma na Europa. Thomas Disney escreveu o tratamento do filme e Overton desenvolveu os primeiros esboços, enquanto George Scribner foi escalado como diretor e mais tarde Lawrence também foi chamado. A produção começou em 1991 em simultâneo com Pocahontas, que acabou atraindo a maioria dos principais animadores da Disney após a equipe viajar para o Parque Nacional Hell's Gate, no Quênia, para pesquisar o cenário do filme e os animais. Scribner deixou a produção discordando da decisão de transformar o filme em um musical e foi substituído por Minkoff. Quando Don Han se juntou ao projeto, ele ficou insatisfeito com o roteiro e a história foi reescrita. Quase 20 minutos de sequências animadas foram produzidas no Disney MGM Studios, na Flórida. A animação por computador também foi usada várias cenas, principalmente na sequência da debandada de gnus. Em 2011, O Rei Leão teve um relançamento 3D nos cinemas, com cenas restauradas digitalmente. Em 2012, O Rei Leão passou na TV aberta numa véspera de Natal, após 18 anos de seu lançamento nos cinemas. Em 2014, O Rei Leão fez 20 anos desde o seu lançamento nos cinemas. Agora vocês vão conhecer o desenvolvimento e a produção e o roteiro e a escolha de elenco e da trilha sonora do filme, e a inspiração e as primeiras ideias nos storyboards, até a animação que conhecemos e as controvérsias do filme. E vocês vão saber um pouco da história do anime e mangá Kimba, o Leão Branco, e a história do criador de Kimba, o Leão Branco, Osamu Tezuka. O lançamento do filme O Rei Leão dos cinemas e sobre o jogo inspirado no filme até ganhar um musical na Broadway. O musical estreou 8 de julho de 1997 em Minneapolis, Minnesota, no Teatro Orpheum, e foi um sucesso instantâneo antes de sua estreia na Broadway no New Amsterdam Theatre. Em 15 de outubro de 1997, a abertura oficial foi no dia 13 de novembro de 1997. Em 13 de junho de 2006, a produção da Broadway mudou para Minskoff Theatre para abrir o caminho para a versão musical de Mary Poppins. No Minskoff ainda está em cartaz depois de mais de 6.700 apresentações e o terceiro musical mais tempo em cartaz na história da Broadway.
e a maior bilheteria de uma produção da Broadway em todos os tempos, tendo arrecadado mais de US$ 1 bilhão, e o musical de maior sucesso em todo o mundo. Na história, tendo arrecadado US$ 6 bilhões, o show estreou em West End no Lyceum Theatre em 19 de outubro de 1999 e ainda está em execução. O elenco da produção West End foram convidados para se apresentar no Royal Variety Performance 2008 no London Palladium em 11 de dezembro, na presença de altos membros da família real britânica. Em junho de 2012, foi confirmada a estreia para 28 de março de 2013 de uma produção em São Paulo com a atriz sul-africana e ex-atriz da turnê nacional Findile Mkhize no papel do babuíno Rafiki e com as traduções sendo feitas por Gilberto Gil. O musical estreou com sucesso em São Paulo, tendo sua temporada prolongada. Ele encerrou sua temporada em São Paulo no dia 14 de dezembro de 2014 e a versão 3D nos cinemas até a primeira vez a passar na TV aberta, e os spin-offs e as sequências de O Rei Leão. O Rei Leão foi lançado em 15 de junho de 1994. Foi aclamado pela crítica e público que elogiou o filme pela sua música, enredo e animação, ganhando dentre vários prêmios o Oscar de melhor trilha sonora original de Hans Zimmer e melhor canção original Can You Feel the Love Tonight de Elton John e Tim Rice, e o Globo de Ouro de melhor filme comédia ou musical. E também vocês vão conhecer um projeto brasileiro sem fins lucrativos para fazer um quarto filme do Rei Leão, e sobre o live action do Rei Leão que a Disney está produzindo para 2019. Agora, o Cinema Geral apresenta um vídeo especial do Inside Story, Os Bastidores, que vai contar a história dos bastidores de O Rei Leão nunca vista antes. Agora, fica por dentro dos bastidores de O Rei Leão. Isso é Inside Story, Os Bastidores. Olá, minha gente, meu nome é João Vitor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Uhul! Salve, salve geral! Gente, estou de volta com o quadro Inside Story, Os Bastidores. Nesse vídeo de Inside Story, Os Bastidores, eu vou falar sobre os bastidores do filme O Rei Leão. Nesse vídeo vocês vão ver como o filme foi feito, como foi a produção do filme. Vocês também vão ver como foi composta a trilha sonora, como foi a crítica dos críticos e também as versões alternativas de O Rei Leão. E gente, você sabia que O Rei Leão foi até acusado de ser cópia de um anime japonês? E também eu vou falar sobre o musical da Broadway de O Rei Leão. Vou falar sobre esse filme aí, O Rei Leão. Olha, é igual que meu primo tem. E, gente, ó, esse vai ser o vídeo mais longo do canal. E, gente, olha, mete o dedo no like no começo do vídeo, porque esse like ajuda muito no meu canal. Gente, se você não meter like no vídeo, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos. Se inscreva no meu canal para que meu canal cresça. Gente, eu tive que até pesquisar algumas críticas do filme para poder fazer esse vídeo. E, gente, eu não quero criticar nada. Então vamos começar este vídeo. A ideia para O Rei Leão foi concebida no final de 1988 durante uma conversa entre Jeffrey Katzenberg, Roy Disney e Peter Schneider em um avião para a Europa, onde iam promover Oliver e sua turma. Durante a conversa, o tema de uma história ambientada na África surgiu. Katzenberg imediatamente aprovou a ideia. A ideia foi, então, desenvolvida por Charles Finn, vice-presidente de assuntos criativos da Walt Disney Animation Studios. Katzenberg decidiu acrescentar elementos que envolvessem a chegada da maturidade e da morte de suas experiências pessoais, dizendo: é um pouco sobre mim mesmo. Em novembro do mesmo ano, Thomas Disk, autor de A Torradeira Valente, escreveu o roteiro intitulado King of the Kalahari, em tradução livre, O Rei de Kalahari, e
Posteriormente, Linda Overton passou um ano escrevendo rascunhos do roteiro, que foi intitulado King of the Beasts, ou, em tradução livre, O Rei das Feras. Em seguida, King of the Jungle, ou O Rei da Selva, em tradução livre. A versão original do filme era muito diferente da versão final. A trama foi concentrada em uma batalha entre leões e macacos, com o Scar sendo o líder dos babuínos, Rafiki sendo uma chita e Timão e Pumba sendo amigos de infância de Simba. Simba também não deixa o reino, mas tornava-se um personagem horrível, desleixado, preguiçoso, devido a manipulações de Scar, o rei dos babuínos. Então Simba seria deposto depois de atingir a maioridade. Em 1990, o produtor Thomas Schumacher, que tinha acabado de trabalhar em Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, decidiu unir-se ao projeto porque leões são legais, e Schumacher comprovou o roteiro de King of the Jungle a um especial animado do National Geographic. O diretor George Scribner, de Oliver e sua turma, foi o primeiro diretor do filme, sendo mais tarde acompanhado por Roger Allers, que era principalmente revisor da história de A Bela e a Fera. Em outubro de 1991, Allers, com ele Brenda Chapman, que tornaria a supervisora do roteiro. Mais tarde, vários dos membros da equipe, sendo incluído Allers, Scribner, Han, Chapman e o diretor de arte Chris Sanders, fizeram uma viagem para o Parque Nacional do Quênia a fim de estudar, apreciar o cenário para o filme. Depois de 6 meses de desenvolvimento da história, Scribner decidiu deixar o projeto porque ele não concordou com Allers e os produtores sobre a decisão de transformar um filme em um musical. Já sua intenção era fazer um filme com um caráter documental, mais focado em aspectos da natureza. Rob Minkoff substituiu Scribner e o produtor Don Hahn se juntou à produção, fazendo com que Schumacher tornasse um produtor executivo, pois ele havia promovido a vice-presidente de desenvolvimento para o longa-metragem animado. Hahn achou que o roteiro não tinha foco, um tema claro, então estabeleceu o tema principal, deixando a infância enfrentando a realidade do mundo. Allers, Minkoff, Chapman, Han, então, reescreveram a história através de 2 semanas de reuniões com os diretores Kirk Riss e Gary Trousdale, que tinham acabado A Bela e a Fera. O roteiro também teve seu título alterado de King of the Jungle para The Lion King, ou em tradução livre, O Rei Leão, para que as terras do reino do não eram uma selva, mas uma savana. O Rei Leão foi o primeiro longa-metragem de animação da Disney criado a partir de uma história original, em oposição às obras anteriores que eram baseadas em trabalhos já existentes. Os cineastas disseram que a história de O Rei Leão foi inspirado pelas de José e Moisés da Bíblia e Hamlet de William Shakespeare e Bambi. Durante o verão de 1992, o roteirista Irene Matt entrou para a equipe como um segundo roteirista, e Jonathan Roberts juntou-se poucos meses depois. Matt e Roberts assumiram o comando do processo de revisão, corrigindo os problemas emocionais não desenvolvidos no script e adicionando cenas para Pumba e Timão e as hienas. Os letristas Tim Rice trabalhou em estreita colaboração com a equipe de roteiristas para a Califórnia pelo menos uma vez por mês, já que suas letras precisavam trabalhar na continuidade da narrativa. As letras de Rice, que foram trabalhadas até o final da produção, foram ainda atreladas aos storyboards durante o desenvolvimento. Reescrita eram frequentes, como, por exemplo, o animador Andreas Deja tinha completado a série de cenas que tiveram que ser refeitas devido às mudanças de diálogo. Vocês sabiam que o Rei Leão teve alguns nomes alternativos e versões alternativas até o filme que nós conhecemos?
Agora vocês vão ver como eram os títulos e as versões alternativas de O Rei Leão. O Rei de Kalari. A primeira versão do roteiro era chamada O Rei de Kalari, um deserto localizado na África. Tom Dish, autor de várias obras, incluindo o livro A Torradeira Valente, teve a ideia para um longa-metragem durante o almoço em novembro de 1988. Escreveu uma história de 9 páginas, no qual havia um prólogo mostrando um mapa animado da África e era narrado por um urubu chamado Scooby. A trama focava em uma guerra entre leões e babuínos. Scar era o líder dos babuínos. Gente, isso é verdade. No original, Scar era para ser um babuíno. Rafiki era para ser um leopardo e Simba nunca deixou o reino, porém se tornou um rei preguiçoso e foi destronado. Mufasa não aparece nessa versão. O Rei da Selva. Em janeiro de 1990, J.T. Allen havia finalizado um novo roteiro, agora sob o título O Rei da Selva. A história já tinha elementos em comum com o resultado final. Scar, por exemplo, deixa de ser um babuíno e se torna um leão exilado, mas com o dobro do tamanho do rei, chamado Mufasa. Sua ideia de se tornar um rei, porém, parte de uma hiena chamada Banage. Com a ajuda das hienas, Scar ataca o reino de Mufasa e toma para si, enquanto um leão adolescente chamado Simba foge e é acolhido por 2 suricatos, Timão e Tesma. Logo depois ele retorna para derrubar Scar e assumir o trono, conforme se torna um adulto. O Rei dos Duelos. Com previsão para chegar aos cinemas em novembro de 1993, mas um roteiro foi apresentado em maio de 1990. A trama mantém a essência da versão escrita meses atrás, mas muitos detalhes são modificados, a começar por Scar ter metade do tamanho de Mufasa, o qual morre ao ter seus ossos esmagados por Scar. Durante o ataque ao reino, Simba continua como adolescente, mas foge na companhia de Zazu. Seguido do conselho do pássaro, Simba se junta a um outro grupo de leões, até ser enviado de volta pelo Leão da Lua, uma criatura mística. Lá Simba desafia Scar para uma luta e o derrota, e em seguida a batalha com Bangai, o príncipe das hienas, e recupera o reino. O Leão da Lua. Foi apenas em 11 de setembro de 1992 que o projeto se tornou um musical e Tim Rice e Elton John foram chamados para compor as canções, com Hans Zimmer cuidando da parte instrumental. Algumas das diferenças entre essa versão e o clássico incluem a cena da abertura, que mostraria uma oração Swahili feita pelos animais caminhando para a Pedra do Reino. Scar estaria presente na cerimônia. Mufasa teria uma canção chamada To Be King, mas não combinava com o intérprete do personagem. James Earl Jones Sarabi cantaria The Lion in the Moon, explicando sobre um espírito protetor das terras do reino. E Scar perseguiria Simba após a morte de Mufasa na debandada. O Ciclo da Vida. Originalmente, a sequência do Círculo da Vida teria o diálogo. A primeira versão abandonada foi a oração Swahili, que foi cantada por animais que estavam chegando à Pedra do Rei. Scar deveria ser exibido no topo de uma rocha, observando a família real com ódio, até perceber que, o notarem, Sarabi e Zazu ficariam chocados e assustados quando Rafiki aparece, até Mufasa acalmá-los durante o recomeço de Simba. Rafiki deveria cantar o seu famoso canto, Asante, Asana, Squash, Banana. Durante a elaboração do storyboard, a música, os cineastas decidiram substituir a oração pela música de Busa. Isso também foi abandonado.
A inspiração para o filme O Rei Leão veio com o então presidente dos estúdios Disney, Jeffrey Katzenberg. Em 1989, foi apresentada primeiramente sob o título provisório The King of the Jungle, ou O Rei da Selva em tradução livre. O enredo, que tem sido comparado ao de Bambi de 1942, foi alcunhado jocosamente de Bambi em África, por conta das similaridades entre os dois filmes e seus respectivos protagonistas. O co-diretor Rob Minkoff afirmou que ambos os filmes são mais voltados à vida real do que épicos míticos, apesar de considerada uma narrativa adolescente em que o protagonista deve crescer e assumir a responsabilidade de uma vida adulta. Os diretores Roger Ellens e Minkoff retiraram inspiração de outras diversas fontes culturais para a composição do universo midiático em que a trama se desenrola. Em particular, os personagens bíblicos José e Moisés serviram com base para a concepção de Simba. O produtor Don Han afirmou que, assim como Simba nasceu na realeza, foi exilado e regressou para assumir seu reino. Notados críticos de cinema já assinalaram as similaridades entre a narrativa de O Rei Leão e a tragédia shakespeariana Hamlet e seus protagonistas. Allers afirmou que tais semelhanças não seriam intencionais. A uma primeira análise, surgiram surpreendentemente ao longo da produção do filme. Segundo o diretor, a equipe notou similaridade com a obra de William Shakespeare. Somente após a conclusão do roteiro decidiram mantê-lo assim. Segundo o roteirista Jonathan Roberts, as canções são uma forma de expressar as emoções e desejos. O cantor britânico Elton John e o compositor Tim Rice, autores da aclamada trilha sonora do filme, compuseram a canção I Just Can't Wait to Be King como uma ferramenta pela qual Simba pudesse expressar seu desejo de tornar rei das terras do reino. Robert afirmou que é uma forma que os roteiristas têm de movimentar a narrativa de encontro ao personagem. O autor Matthew Broderick, aclamado por suas performances em Lady White de 1985 e Ferris Bueller's Day Off de 1986, foi o dublador de Simba na versão original. O primeiro ator contratado para o elenco do filme, Broderick estudou o personagem enquanto estava de férias na Irlanda, onde recebeu um telefonema de seu agente informando o interesse dos diretores em contratá-lo. Na época, Broderick estava em alta conta por sua performance em filmes de comédia durante a década de 1980. Os diretores consideraram-no adequado para o papel por acharem que sua voz soava perfeita para o personagem irresponsável e amável, mas que também poderia surgir de uma forma heróica. Jonathan Taylor Thomas, que estrelava a sitcom Home Improvement à época, foi convidado para dublar Simba na fase infantil. Sua aparência e personalidade serviram posteriormente com base criativa para o animador Mark Hamill. Broderick, apesar de um talentoso ator de musicais da Broadway, não estava preparado para as performances musicais do filme, assim como Thomas. Portanto, o cantor Joseph Williams, vocalista da banda Toto, e o ator Jason Weaver foram convidados para dublar as respectivas sequências de música. A voz de Williams é ouvida na canção Can You Feel the Love Tonight? Ou Essa Noite o Amor Chegou, executada já no desenrolar da trama. Impressionado que a performance de Weaver como
Michael Jackson na minissérie The Jackson and American Dream. Os compositores Elton John e Tim Rice recrutaram para dar a voz a I Just Can't Wait to Be King e Hakuna Matata. Quando o filme ainda estava nos estágios iniciais de produção como diretores, Roger Allen e Rob Minkoff trabalharam juntamente para garantir a performance à altura narrativa. Enquanto o projeto para The Lion King ou Rei Leão foi aprovado pela companhia, seu conceito original e o enredo não foram muito bem recebidos pela equipe técnica. Para assegurar o seu lançamento de um filme de sucesso, o presidente da Disney, Jeff Katzenberg, o estúdio em 2 projetos distintos, O Rei Leão e Pocahontas, de 1995, sendo que este último seria lançado posteriormente e era considerado o de maiores chances de sucesso comercial. Por conta desta perspectiva, grande parte da equipe migrou para a produção de Pocahontas, considerando o enredo sobre Simba um verdadeiro risco, enquanto animadores de menor experiência foram deslocados para o filme. Entretanto, Minkoff a situação positivamente afirmado que tal discussões deu a nova chance para os novos animadores alcançarem postos de licença na empresa. A animação de Simba foi incumbida a Mark Hamill e Ruben Aquino, enquanto Hank serviu como supervisor de animação de Simba na fase infantil. Aquino ficou responsável pela animação do personagem em fase adulta. O Rei Leão foi o primeiro filme animado da Disney protagonizado por animais quadrúpedes desde Oliver e sua turma, de 1988. Segundo Aquino, animar o personagem de 4 patas seria difícil, porque os artistas encararam a tarefa de animar 2 pernas a cada uma sequência e também atribuir-lhes características humanas. Aquino tomaria como base dos personagens animais de produção anteriores, como Bambi, de 1952, Adame o Vagabundo, de 1955, Mowgli o Lobo, de 1967. O crítico de cinema James B. Hardinelli, identificado como o Rei Leão, a única personagem feminina significativa. O roteirista Linda Overton, concebido Nala como parte de uma progressão gradual que tem impulsionado recente conversa pública sobre que os jovens devem ser capazes de esperar seus modelos cinematográficos nas primeiras versões do roteiro. Nos primeiros estágios, Nala tem um irmão mais novo chamado Miretu, que gosta de acompanhar sua irmã e seu melhor amigo Simba em suas aventuras. Pronunciado Mitu, o nome do personagem faz alusão a esse traço de personalidade em um ponto. Simba deveria salvar o filhote em uma debandada e Nala acabaria por se tornar responsável por proteger Miretu de Scar, tio tirânico de Simba. Nala também tinha uma amiga raposa chamada Bati. De acordo com Overton, Miretu e Bati acabaram por ser escritos fora do filme, porque suas histórias estavam começando a desviar a atenção de Simba do além subtrama Miretu Scar. Fazer um filme muito escuro, quando combinado com a morte do pai de Simba, Mufasa, em um ponto. Nala também tinha um pai, o personagem foi igualmente abandonado. Porque O Rei Leão, originalmente concebido como um filme muito mais maduro e orientado para adultos, Nala deveria ter sido banida das terras do reino como punição por rejeitar avanços românticos de Scar. Esta ideia foi ter sido mais explorada na canção de Scar, Se Prepare, durante o qual exige que Nala se tornasse sua rainha, mas o número musical foi finalmente
cortado do filme final, porque a cena era considerada muito assustadora. Mitchell Bullet acredita que a cena foi abandonada devido à significativa dos personagens de diferença de idade. Essa cena, no entanto, aparece no musical durante a canção As Loucuras do Rei Scar. Menos Scar banir Nala, Nala significa presente em Swahili. O personagem tem uma mãe cujo nome nunca foi mencionado no filme, no entanto, ela é creditada como Sarafina durante do filme nos créditos finais. Candice Herschel, do Sun Sentinel, acredita que Nala contribui para a história de amor do filme, um fator indispensável para as características de desenhos animados da Disney, além de convencer para voltar à Pedra do Rei. Foi observado que, ao contrário de 3 esforços de animação anteriores da Disney, A Pequena Sereia de 1989, A Bela e a Fera de 1991 e Aladdin de 1992, a relação entre o romântico Nala e Simba não é trama principal do filme. Elas eram de pensamento catálogo. Observou que no retorno de Simba, ela não é exatamente uma gatinha um pouco mais amigável ou mais disposto a ignorar o próprio ego, ferido no espírito de sua amizade. Ela acredita em Simba, entender por que ele não gostaria de lutar por seu direito de governar. A voz da Nala adulta é fornecida pela atriz americana Moira Kelly. Kelly foi informada pela primeira vez que a Disney foi o agendamento de audições para o papel de Nala por seu agente. Apesar de não ter sido a primeira escolha dos administradores para o papel iniciante, Kelly foi autorizada à audição, no entanto, porque os cineastas tinham sido saudades de ouvir vozes diferentes. Kelly acredita que os diretores estavam à procura de uma qualidade de voz, um dos tipos de voz autoritária, mas com uma grande quantidade de calor específica para elogiar a sentada personalidade ainda alimentando de Nala após uma série de retornos de chamada durante o qual Kelly envolvidos para a Disney. Várias vozes para ler linhas da personagem. A decisão final eventualmente desceu para estar entre Kelly e uma outra atriz. Não foi até vários meses após de sua audição que Kelly iria finalmente ser conectado e ofereceu parte primeira escolha inicial da Disney para o papel permanece desconhecido. O autor Matthew Broderick, a voz de Simba, já tinha começado a gravar ao lado de outra atriz que tinha sido escalado como Nala antes que a atriz foi eventualmente substituída por Kelly. Broderick não foi informado sobre a origem da coestrela em processo de reformulação e sobre que Nala foi realmente dublada por Kelly na estreia do filme. Todo o processo de gravação do filme demorou a cerca de 3 anos para ser concluído, durante a qual as sessões de Kelly foram realizadas em ambos os Estados Unidos e Canadá, enquanto seus colegas de elenco Broderick e Jeremy Irons, a voz de Scar, estava gravando nos Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente. Cada membro do elenco principalmente gravou seu diálogo separadamente, o qual levou Kelly algum tempo o elenco se acostumar porque ela tinha se acostumado a trabalhar com vários outros atores em um tempo. Nos sets de filmes live action para o Rei Leão, um diretor muitas vezes tomar o lugar de outro ator para
Kelly para agir um oposto vocalmente. Kelly decidiu abordar o papel como se estivesse lendo para uma criança, explicando é divertido jogar com diferentes vozes e tentar colorir linhas para a criança, para eles possam imaginar mais plenamente. Que ela admitiu é diferente de como a atriz iria abordar um papel em live action, porque Nala é muito caráter direto de deter que um tipo de voz que ela usaria para ela não era uma tarefa particularmente desafiadora. Além disso, os cineastas também filmar performances de Kelly a fim de incorporar as suas próprias expressões faciais no projeto de sua personagem, o processo de que impressionou a atriz. Em sua estreia no cinema, a atriz Nikita Khalami, a voz da jovem Nala, segundo o site oficial do Khalami, Nala pertence à atriz de maior papel. Agora, um pianista de formação clássica e corista, Laura Williams, fornece a voz da jovem Nala, que pode ser ouvida na canção. Ela falou: "Eu apenas não posso esperar para ser rei." A cantora tinha 15 anos na época. Enquanto isso, a cantora e compositora Sally Dorsky fornece a voz da Nala adulta, que é ouvida durante a canção Can You Feel the Love Tonight? Ou Essa Noite o Amor Chegou. O filme tema do amor, Can You Feel the Love Tonight? Letras foram reescritas a cerca de 15 vezes, de acordo com o letrista Tim Rice. Em um posto, os produtores queriam que a música para ser um dueto cômico realizada por personagens coadjuvantes Timão e Pumba. Apesar do fato que John tinha originalmente composto a música com a Nala e Simba em mente, no entanto, John fez lobby em favor de Can You Feel the Love Tonight ser uma canção de amor realista, como um dueto por Nala e Simba, com o qual os cineastas acabaram de concordar. Quando perguntado pela Disney se estava interessada em reprisando o seu papel com Nala em O Rei Leão 2, O Reino de Simba, Kelly aceitou imediatamente, brincando: "Claro, você quer fazer o terceiro, o quarto e quinto? Eu estou bem aqui", disse Kelly. No caso, O Rei Leão 1,5, ou aqui no Brasil, Rei Leão 3, Hakuna Matata, levou a atriz apenas alguns dias para gravar o diálogo de sua personagem, devido ao papel cooperativamente. Muito de filmagens de Nala do primeiro filme foi simplesmente reutilizados em conformidade. O site oficial de Elton John cita Kelly entre o elenco do filme de atores que seria graça a qualquer tapete vermelho. O desempenho de Kelly como Nala é responsável pela introdução a atriz para um público mais jovem. Anteriormente, ela tinha sido mais conhecida por aparecer em mais filmes em live action para adultos. Na época, em 2011, Kelly revelou que os fãs do filme raramente reconheceram sua voz falando com a voz de Nala, embora Robert DeSalvo de nextmovie.com afirma que a atriz tem uma voz inconfundível, que o Rei Leão fãs vão conhecer intensamente com a voz de Nala adulta. A personagem mulher heterossexual Kelly, descrito Nala como uma personagem ainda autoritária, sensível e carinho, enquanto Amber Leab da Cadela Prince descreveu-a como forte, independente e inteligente, de acordo com o My Disney. Nala serve como a cola que mantém, proverbial, o Rei Leão juntos, de cuja perspectiva o público assiste o filme, porque ela diz exatamente o que estamos pensando, ocupando o papel do filme liderança feminina. Nala
Nala é o Rei Leão, personagem feminina mais importante, que contribui para o pequeno elemento romântico do filme, muitas vezes identificando como o filme Taylor Orse de The Atlantic. Sentiu que a Nala realmente o agente de mudanças de O Rei Leão, descartando Simba como um namorado rico e preguiçoso. A Leab observou que o Rei Leão, personagens masculinos, entende a tomar o centro do palco, enquanto os personagens femininas tomaram banco traseiro para a ação. Lenka Kivrokva, da Universidade de Masaryk, escreveu sua tese em 1990 de Hollywood Breakaway, uma perspectiva feminista, que ela não estava particularmente surpresa pela falta de papéis fortes para as mulheres do que o filme, por causa de sua shakespeariana material de origem. Dublagem do filme, um conto de fadas tradicional antigo com todas as suas características tradicionais, incluindo o patriarco e monarquismo. Escreveu para a Universidade de Waterloo Cinema. Vicky Wong acredita que Nala reforça tomar o seu lugar, motivo do filme, lembrando o personagem principal Simba de suas responsabilidades. Em seu livro Recontar Histórias, Framing Cultura, a história tradicional e metanarrativa em literatura infantil, acredita o autor John Stephen Nala com o ensino Simba sobre a responsabilidade, a lição o herói deve aprender antes que ele possa se tornar um adulto. Incluindo Nala, o Rei Leão tem apenas 3 personagens principais do sexo feminino, em comparação ao total todo o filme de 9 aqueles do sexo masculino. A Universidade de Stanford, M. Allen observou que Nala é introduzida quando a menina dominante que finalmente amadurece em uma mulher forte. Pela conclusão do filme, Mouse, moralidade, a retórica da Disney Animated Film. Autor Annalie Ward escreveu que o papel de Nala em O Rei Leão reflete em um 1990 feminista, reversão em seu livro bíblico Alusões. A autora Lindsay Brecher reconheceu que Nala é realmente retratada como a personagem mais forte e mais responsável do que Simba. O Rei Leão, personagens femininas não têm agência. Leab indicando Nala como de Simba igual que um líder mais naturalmente com ao longo do filme, enquanto Simba tende a ser comparativamente um pouco mais imaturo e precisa de vários personagens impelindo-o em ação responsável legítimo. Fisicamente, Nala também é uma lutadora mais forte e mais hábil do que Simba, provavelmente pela capacidade do personagem para dominá-lo na batalha, que uma reminiscência da força física de leoas na natureza real, no enquanto não forte como ela. Nala tem um pouco impacto em outros lugares. O autor Brian Kay que as afirmações de igualdade de gênero de Nala são claramente infundadas. Uma vez apenas um leão macho pode parar Scar. New York Daybreak demitido de Nala, atletismo como nada mais do que a tentativa da Disney para disfarçar a essencial ethos Chef Daddy do filme. Baker acredita que tinham o Rei Leão destaque Nala como de herói nas terras do reino. Ao contrário de Simba,
o filme poderia ter evitado ter uma estrutura patriarcal. Aliabe concluiu que as primeiras mais problemáticos aspectos do filme permanece que o Rei Leão resume ao fato que um grupo inteiro de personagens femininos fortes são incapazes de enfrentar um único opressor masculino. A fazê-lo, eles precisam ser liderados por um macho dominante. Aliabe continuou dizendo: é quase Suga, mais que Nala é uma personagem tão forte e feminino. E ainda acaba limitado por este enredo, acusando o filme de retratar as mulheres como fracas. Ao lado, Felim de Bambi, Maid Marian de Robin Hood. Acreditou Nala pertence ao trio de heroínas da Disney, que depois de terem sido separadas seus interesses amorosos durante vários anos, finalmente se unir com eles. Stephen acredita que a separação de Nala e Simba permite que os personagens se apaixonar corretamente ao unir como jovens adultos, porque o Rei Leão, vagamente baseado na peça de William Shakespeare, a tragédia Hamlet, Nala é considerada do filme representante do Hamlet. Personagem Ofélia Hamlet tem um interesse amoroso relacionados ambos os personagens com opiniões de seus interesses amorosos. São semelhantes, no entanto, existem diferenças entre as duas mulheres. O californiano Diário Iaco, cantor, argumentou que Nala não é pobre. Trágica Ofélia, em vez, se assemelha a uma princesa guerreira feroz semelhante às heroínas fortes da Disney. Introduzidos durante a década de 1990, embora identificar Nala como o caráter mais próximo em O Rei Leão para Ofélia, da Universidade de Stanford, Emmylou Allen reconheceu em seu artigo Shakespeare nas Terras do Reino que suas semelhanças não são tão grandes como seus contrastes. Ao contrário de Ofélia, Nala não sucumbe à loucura, nem ela eventualmente morrer. Em vez disso, Nala estabeleceu como uma aliada poderosa fisicamente, incentivando Simba para voltar às Terras do Reino e ajudando o caráter derrubado. Além disso, Nala é um personagem mais teimosa do que a Ofélia, o último dos quais é bastante possessiva e obediente. Enquanto Ofélia é levada por pai solteiro, Nala é levada apenas por sua mãe, que inspirou a Ellen a acreditar que Nala é uma manifestação de como Ofélia teria se que tinha sido levada por uma mulher, em vez de um homem, concluindo capaz de mostrar o potencial que Ofélia poderia ter sido. A jovem Nala estreou em O Rei Leão de 1994 como a filha de Sarafina, a melhor amiga de Simba, que muitas vezes ela acompanha em suas aventuras. Em tudo nas Terras do Reino, Simba convida Nala para visitar o proibido cemitério de elefantes. Com ele, apesar de seu pai, Mufasa, os filhotes logo são emboscados por Shenzi e Ed Banzai, um trio de hienas escolhidos pelo tio traiçoeiro de Simba, Scar, para matar Simba, a fim de melhorar as próprias chances e se tornar rei. E mais, finalmente são resgatados por Mufasa no dia seguinte. No entanto, Nala fica arrasada ao saber que Scar, que tanto Simba e Mufasa morreram durante um tumulto de gnus, com ambos Simba e Mufasa mortos. Scar usurpa o trono e se torna rei. Vários anos em regime tirânico, Scar, que deixou o reino estéril e faminto e desesperados. As aventuras de Nala na selva em busca de ajuda, onde ela tenta comer um javali chamado Pumba. Mal sabe que o javali é na verdade um amigo de Simba, do que
que é de fato vivo e bem ao defender Pumba de Nala. Simba reconhece Nala e os dois finalmente se reúnem apenas para discutir sobre por que Simba está se recusando a encarar suas responsabilidades e voltar à Pedra do Rei, ao saber que Simba finalmente decidiu retornar à Pedra do Rei para desafiar Scar. Nala viaja de volta para as Terras do Reino para ajudá-lo, surpreso ao descobrir que Simba está vivo. Scar obriga o sobrinho de Culpa a reconhecer o orgulho que ele é responsável pela morte de Mufasa, que foi de fato causado pelo próprio Scar, jogando Mufasa de um penhasco para a debandada, ao saber na verdade que Simba obriga o tio de admitir o seu crime para as Terras do Reino, e uma batalha segue entre as Terras do Reino e o exército de hienas. Simba eventualmente derrota Scar e se torna rei, com Nala acaba por se tornar sua rainha. A primeira sequela do filme direto em vídeo, Rei Leão 2, O Reino de Simba, de 1998, Nala aparece em um papel menos prominente, como a rainha das Terras do Reino, irmã de Kiara e filha dela com Simba. Nala observa Kiara, dos quais Simba é muito protetor. Herdou a personalidade rebelde de seu pai e amor pela aventura, quando Kiara faz amizade com o filho de Zira, Kovu, um leão novo a partir de um exilado e um dos seguidores de Scar, conhecidos como os Renegados. Nala é muito mais tolerante do seu relacionamento do que Simba e convence a oferecer Kovu uma chance para provar a si mesmo que é confiável. No final do filme, Nala ganha Kovu como o seu genro de lei. Depois ele casa com Kiara em O Rei Leão 3 de 2004, que concentra em vez disso a amizade de Timão e Pumba, um papel de Nala praticamente idêntico à sua aparição do Rei Leão, porque os cineastas reutilizaram mais de filmagens do personagem desde o primeiro filme. Nala é dublada pela atriz Gabrielle Union. Nala reprisa seu papel como rainha nas Terras do Reino na série de televisão A Guarda do Leão, de 2016, a estreia de que foi precedida pelo feito para televisão A Guarda do Leão, O Novo Rugido, de 2015, é situado dentro do intervalo do tempo em O Rei Leão 2, O Reino de Simba. O show gira em torno do filho de Simba e Nala, Kion, que sendo o seu segundo filhote depois de Kiara, foi carregando de formar a próxima Guarda do Leão, um grupo responsável de proteger as Terras do Reino. Embora um fã de O Rei Leão da franquia, a União evitado assistindo os filmes do Rei Leão em preparação para o papel porque ela queria colocar o seu próprio selo sobre o seu personagem. Em 1º de novembro de 2017 foi confirmado que Beyoncé iria dar a voz a Nala adulta no live action de O Rei Leão, dirigido por Jon Favreau, que é esperado ser lançado em 19 de julho de 2019. No mesmo dia, Shanhad Birak-Joseph foi escalado como a jovem Nala no filme. Na adaptação musical da Broadway de O Rei Leão, o papel de Nala foi originada pelo cantor Trinidad americano Rita Hadley. Sua estreia na Broadway, a primeira audição para o papel, provou ser um desafio para o cantor devido à sua ragtime contratado, que seu agente acabou ser bem sucedido em fazê-la liberado. Da diretora Julie Taymor, sentiu que a jornada de Nala no filme era subdesenvolvida e entre os elementos mais fracos da história, e, portanto, decidiu reforçar a narrativa para a Broadway. A escolha dos dubladores foi feita a partir da ideia de que as vozes precisaram se encaixar e acrescentar. A emoção dos personagens, por exemplo, James Earl Jones foi escolhido porque os diretores achavam sua voz potente e semelhante ao rugido de um leão. James começou que durante os anos de produção, Mufasa tornou-se mais um pai em vez de um grande rei. Nathan Lane fez um teste para Zazu e Ernie Sabella
para ser uma das hienas. Após a reunião no estúdio de gravação, os atores que na época participaram juntos de Guys and Dolls foram convidados para gravar juntos o papel das hienas. Os diretores riram de seu desempenho e decidiram lançá-los como Timão e Pumba. Para as hienas, a intenção inicial era reunir Cheech Chong, mas enquanto Cheech Marin aceitou interpretar Banzai e Tommy Chong estava indisponível, assim seu papel foi transformado em uma hiena fêmea, Chance, que foi dublada por Whoopi Goldberg. Matthew Broderick foi escalado como Simba adulto desde o início da produção. Jeremy Irons inicialmente havia recusado o papel como Scar, pois ele não se sentia confortável a sair de uma atuação dramática como Klaus von Bülow e Versal a Fortune para fazer uma comédia mais. Assim que ele resolveu participar, o desempenho de Irons inspirou os roteiristas a incorporarem mais de sua atuação, como Von Bülow, inclusive adicionando uma das falas do personagem. Você não tem ideia, disse ele, e o animador Andreas Deja assistiu Reversal a Fortune para pegar traços e tiques faciais de Iron. O desenvolvimento de O Rei Leão começou simultaneamente com Pocahontas e por isso a maioria dos animadores da Disney decidiram trabalhar nele ao invés de O Rei Leão, acreditando que seria o mais prestigiado e bem-sucedido dos dois. Os artistas que trabalharam na história também não tinham muita fé no projeto, com Chapman declarando que ele estava relutante a aceitar o trabalho porque a história não estava muito boa, e o escritor Bernie Mattson disse ao colega de trabalho Joey Hunt o seguinte: eu não sei quem vai querer assistir isso. A maioria dos animadores principais faziam seu primeiro grande trabalho como supervisores de um personagem, ou tinha muito interesse em animar um animal. 13 destes supervisores de animação, tanto na Califórnia e na Flórida, foram responsáveis por definir as personagens e o tom para os personagens principais do filme. Os animadores responsáveis pelos personagens principais incluem Mark Hanna, animador de Simba filhote, Ruben Aquino, animador de Simba adulto, Andrea Deja, animador de Scar, Aaron Blaise, animando Nala filhote, Anthony De Rosa, animando Nala adulta, e Tony Facili, animando Mufasa. Quase 20 minutos do filme, incluindo a sequência O Que Eu Quero Mais É Ser Rei, foram animados no Disney MGM Studios. Em última análise, mais de 600 artistas, animadores e técnicos contribuíram para O Rei Leão ao longo de sua produção. Semanas antes do filme ser lançado, a produção foi afetada pelo terremoto de Northgate em 1994, que desligou o estúdio e foi necessário que os animadores terminassem o seu trabalho em casa. Os animadores estudaram animais da vida real para a referência, como feito para Bambi em 1942. Jim Fowler, renomado especialista em vida selvagem, visitou o estúdio em várias ocasiões com uma variedade de leões e outros habitantes da savana para discutir o comportamento e ajudar os animadores a darem aos seus desenhos uma sensação de autenticidade. As terras do reino são baseadas no Parque Nacional Queniano, visitado pela equipe. De distâncias focais E lentes variadas foram empregadas para diferir um retrato ambiental na África em documentários, quando empregaram lentes teleobjetivas para fotografar a vida selvagem à distância. A sensação épica assim inspirou nos estudos do artista Hans Bether em obras de pintores como Charles Mary Herschel, Frederick Hampton e Maxfield Parrish, uma vez que os personagens não são seres antropomórficos. Todos os animadores tiveram que aprender a desenhar animais de 4 patas, e o desenvolvimento da história foi feito através do uso de cenas mais longas dos personagens.
O uso de computadores ajudou os cineastas a apresentarem sua visão de novas maneiras de uso notável. de animação por computador. Está na sequência da debandada de GNUs. Vários personagens GNUs Instintos foram criados em um programa de computador 3D, multiplicando-se em centenas em céus sombreadas para parecer com uma animação desenhada e dado caminhos aleatórios abaixo de uma montanha, similar ao movimento real e imprevisível de um bando de 5 animadores com formação específica e técnicos que passaram mais de 2 anos criando a sequência da debandada. Outros usos de animação por computador foram feitas por meio de caps. Ajudou a assimilar o movimento da câmera, tais como gravações em movimento e tamanho que foram empregadas na coloração, iluminação e efeitos de partículas. Nas primeiras artes conceituais, Simba ia ter uma amiga raposa chamada Bati, Iggy um lagarto, Tesma um suricato e Merreto, irmão mais novo de Nala. E agora, gente, vocês vão ver algumas coisas sobre o Rei Leão. Mais uma revisão do roteiro foi feita e o título passou a ser o Rei Leão, pois a aventura se desenrola na savana. Em vez de uma selva como cenário, essa versão retirou todos os diálogos da abertura, inclui Circle of Life tal, qual conhecemos, substituiu a música Sarabi pela cena Mufasa explicando para Simba sobre os reis do passado e transformou Mufasa e Scar em irmãos. No entanto, algumas diferenças ainda existem. Rafiki não bateria em Simba com o seu cajado e falaria sobre como o passado pode doer. Scar, antes de matar Mufasa, dizia boa noite, doce príncipe, citado em Hamlet. Cantava uma reprise, se preparem, ao assumir o trono, e morria consumido pelo fogo. Havia originalmente uma cena em que Zazu e Mufasa contam uma piada diferente sobre Scar do que é dito no filme final. De acordo com Roger Ailes, a piada caiu plena e portanto foi excluída. Mufasa originalmente foi roteado para cantar uma canção titulada To Be King durante uma aula com Simba, mas não se adequava. A voz de James Earl Jones então foi descartada. No meio da música, Mufasa chama o alarme um rugido poderoso que alerta seus assuntos de uma inundação gigante está chegando. Os animais vão para o terreno mais alto para a segurança. Quando a água se acalma, o coro dos sujeitos canta seus louvores ao rei. Simba fica chocado ao descobrir que ser rei não significa mais se divertir. Ele quer passar mais tempo com seu pai, Zazu, mas eles têm seus deveres reais. Simba volta para casa. A cena excluída em que Scar faz um truque, Simba vai ao cemitério de elefantes, quase idêntica à versão final, a cena do banho. É muito diferente, já que o diálogo de Simba e Nala mais longo, Sarafina tem mais linhas neste momento. E na cena deletada dizia: eu não posso esperar para ser rei, disse Simba. Não existia. Durante a cena em que Zazu leva os filhotes para o olho d'água, ele abaixa a cabeça para beber e os filhotes empurram e continuam a aventura, o encontro com as hienas e a cena em que Mufasa o salva, e na maior parte incorreta. Ao voltar para casa, Zazu lembra a Mufasa que o próprio rei cometeu erros com um filhote. Mufasa envia Zazu para levar Nala para casa e começa uma aula de pai e filho. Com Simba eles falam sobre a responsabilidade e como Simba tem muito tempo para aprender antes de se tornar rei. Mufasa e Simba retornam para casa, onde Sarabi prepara Simba para dormir enquanto Mufasa diz Sarabi que ele conversará com ela mais tarde sobre sua aventura naquele dia. Simba está pronto para dormir. Quando Mufasa diz Simba, pronto para dormir, tem hienas em mente. Sarabi impede de se acalmar, mas
Na distância, uma hiena ips e Simba pula. Te guarda. Sarabi segura a Simba que ele não tem nada a temer. Sarabi deveria então cantar uma música intitulada O Leão da Lua. Na música, ela canta de um espírito que vigia as terras do reino e protege seus habitantes. Esta cena foi posteriormente substituída por Mufasa dizendo ao filho sobre os grandes reis do passado. A cena da estampa era principalmente similar, a menos que o início Scar finge estar esperando por Mufasa junto com Simba, fingindo não saber por que Mufasa disse que eles precisam esperar por aí. E depois vai por Mufasa ainda está chegando. Além disso, as últimas palavras originais de Scar para Mufasa foram Boa noite, doce príncipe, citando Hamlet. Foi mudado porque Scar parece muito enlouquecido para um leão. Após a estampa, Scar deveria não demonstrar simpatia a Simba, mas persegui-lo fora das terras do reino. Scar deveria levar Zazu inconsciente às terras do reino e Sarabi devia soluçar depois de ouvir as notícias horríveis. As hienas não deveriam aparecer. Há uma pequena diferença entre a cena final no filme e na primeira aparência original de Timão e Pumba. Em primeiro lugar, Simba deveria conversar com os abutres que estavam provocando. Depois disso, a dupla encontrou e Pumba levou-o à sombra. Enquanto Timão resistia quando Simba abriu os olhos, Timão perguntou se ele está com fome e quando Simba disse que está, Timão escapou atrás de 3. Eventualmente ele e Pumba aceitaram Simba porque sentiram pena do passado terrível que ele lhes contou. Durante a produção, outra canção intitulada Hartog Rhapsody foi considerada para a cena, mas foi lançada em favor de Hakuna Matata, para que os cineastas pudessem se concentrar não apenas no estilo de vida preocupado de Timão e Pumba, mas também na negligência de Simba pela responsabilidade. Esta cena deveria mostrar como olhava a vida que Simba vivia na selva, feliz e sem problemas. Timão toma um erro, o almoço. Simba começa a jogar rugby. Simba aceita o jogo e junta-se a Timão. Timão dispara acidentalmente um inseto na boca de Pumba e Pumba come o inseto. Em uma cena deletada, Scar pergunta a Zazu por que ele não é amado como Mufasa. Zazu diz que porque as terras do reino foram destruídas pelas hienas, mas Scar não quer aceitá-la. Zazu lista as nobres qualidades de Mufasa. Scar se ficha em Mufasa tinha uma rainha e ele também precisa de uma rainha. Enquanto isso, Sarabi e Nala têm problemas com as hienas. Zazu vem dizer que a Nala que Scar quer vê-la. Nala vem para Scar e tenta namorar com ela, mas ela se recusa. As leoas vêm ajudá-la, mas Scar com raiva apresenta as hienas com sua nova equipe executiva, cantando a repetição de Be Prepared. Nala é banida nas terras do reino e foge de sua terra natal. Há uma pesquisa de diferença entre a cena final no filme e encontrou o original de Simba e Nala. Nesta versão, Nala diz assim, que Scar expulsou e depois diz que quer que Simba volte para as terras do reino. Em resposta, a discussão para mais tarde. A primeira versão do Can You Feel the Love Tonight deveria ser tocada durante a caminhada romântica de Simba e Nala, mas o tom da música, o letrista Tim Rice concebeu pelo menos 15 rascunhos para as canções de amor do filme. O One Demo foi gravado por Joseph Williams e Sally Dusk com Simba e Nala, respectivamente, embora quando o enredo foi revisado de modo que
Simba entrou no alto exílio após a morte de seu pai, as letras foram revisadas para refletir sua reunião. Ao descobrir o amor depois de cada personagem cantou um ao outro, a música foi mais tarde acompanhada de um coro celestial. Uma vez a música acabou, a culpa de Simba se torna uma vergonha e ele diz a ela que a morte de Mufasa era a culpa dele. Nala diz: foi um acidente e ele não deve culpar. Ela aconselha Simba a voltar para casa, mas ele não quer enfrentar seus medos e chama Nala para ficar com ele. Ela não sabe o que pensar. Eles dois dormem, no entanto, Simba não pode dormir. Bem uma vez que ele é necessário para casa. Ele ainda a pé conhece Rafiki. Seu diálogo é semelhante à sua versão final. Rafiki leva Simba para um lago onde Simba vê uma visão de sonho. Seu pai no céu, o fantasma de Mufasa, diz a Simba o que ele tem que fazer. Simba decide retornar. Seu último diálogo com Rafiki não é mostrado. Após o encontro de Simba com o espírito de Mufasa, o jovem leão chega a Nala, Timão e Pumba, todos dormindo, para vê-los. Antes da partida, Timão acorda e seu barulho desperta Nala. Ela quer ir com Simba, mas ele não permite, dizendo que ele voltaria para ela. Pumba acorda e Timão diz a Nala que o começo de Simba é culpa dela, mas Simba se foi. Nala ainda sai e Pumba também faz isso. Então Timão não tem escolha, então segui-lo. Dirigido por Sarabi, as leoas e as hienas estão em condições de se livrar de Scar para falta de comida no reino. Fugindo, Simba aparece no topo da Pedra do Rei. Scar fica aterrorizado ao pensar que o fantasma de Mufasa vem puni-lo. Que quando Simba diz quem ele realmente é, as hienas atacam Sarabi. Sarabi é nocauteada. Timão e Pumba correm para ajudar seu amigo, mas as hienas atacam Nala. Reúne as leoas e eles salvam a dupla. Enquanto isso, um relâmpago atinge a rocha e causa fogo. Scar fere Simba e, pensando que é o fim de Simba, revela que ele foi o único que matou Mufasa. Com raiva, Simba dispara e Scar pega a rocha, assim se salva de cair até a morte. Ele pede ajuda, que se Simba ajudar, ele provará que ele é melhor do que Scar. Simba o ajuda a subir com segurança, mas Scar, de dupla operação, pega seu sobrinho pela juba e o joga fora da Pedra do Rei. O leão escuro é então esmagado em chamas e sua regra tirânica chega ao fim. Simba sobreviveu à queda. Quando Sarabi acorda, ela e Simba abraçam após que Simba reagiu em cima da Pedra do Rei e se torna rei. Muitos anos depois, vemos a Pedra do Rei restaurada e a apresentação do filhote de Simba e Nala. Esta versão do script tem uma data de escrita desconhecida. No entanto, podemos assumir que foi feita entre o final de janeiro dos últimos dias de agosto, dados das datas das primeiras aparências do script anterior, e há que segui-la. No entanto, é óbvio que era principalmente semelhante ao script anterior, The King of the Jungle. Além disso, alguns dos storyboards são mostrados ao público. Nenhuma versão do roteiro, o ciclo da vida tornou-se a canção poderosa que todos conhecemos do filme final. O diálogo é cortado da produção quando os cineastas ouviram o quão forte e poderosa é a música. No entanto, o diálogo na cena não é completamente semelhante ao filme. O final é principalmente
o mesmo originalmente. Scar e Mufasa deveriam ser exibidos fugindo um para o outro após um desafio de Scar, mas Scar desistiria da luta. As cenas e os conceitos das cenas não têm muitas diferenças. A música sobre Simba, que quer ser rei, foi adicionado ao filme nesse script. Na maioria das vezes não mudou, exceto pela cena em que Simba sussurra animais para se livrar de Zazu. Não havia essa cena. Além disso, após a música, o argumento de Simba e Nala sobre planos desse plano não foi mostrado, mas Nala puxa Simba sem qualquer razão. Existe alguma diferença entre esse conceito e a cena final do choque no cemitério de elefantes. A maior parte da cena permanece inalterada, em que, em primeiro lugar, Zazu tenta pedir desculpas a Mufasa, mas ele aponta que não foi culpa de Zazu. O diálogo entre o pai e o filho foi pouco mais curto do que a versão final. Então, os cineastas decidiram fazer isso mais tempo, de modo que o perdão de Mufasa seria mais gradual. Como a maior parte dessa versão do filme, a música é principalmente similar à versão final anterior. As últimas palavras de Scar para Mufasa foram "Boa noite, príncipe", uma referência a Hamlet, o que eu falei agora há pouco. No entanto, esta é a primeira vez na produção do filme para o show de Scar a simpatia para Simba e dar-lhe conselhos para fugir e nunca retornar. Após que ele manda as hienas para matá-lo, mas eles falham. Scar deveria ser mostrado de luto, Mufasa e Simba antes das terras do reino, e dizendo-lhes que nunca deveria esquecer do rei corajoso e seu filho amado. No entanto, seu olhar triste no rosto logo substituído pelo sorriso sinistro, e ele conta isso de agora em diante. Ele é o rei e ele tratará as hienas e leões juntos em um futuro excelente e glorioso. Depois disso, ele sobe para que o topo da rocha e canta a repetição de "Be prepared", ou "se preparem", enquanto as hienas se juntam a ele, e isso foi excluído, porque arruinaria a atmosfera da morte de Mufasa. Assim como para ser rei, sabe que nesta versão havia uma cena na qual Scar e Nala como sua rainha, mas seu storyboard ainda não foi publicado. Antes da música, Simba deveria perguntar a Nala se ela quer ficar na selva com ele, e ela pede que ele volte para a Pedra do Rei. No entanto, eles tomam nenhuma das duas decisões. A canção de amor "Can You Feel the Love Tonight?", ou em português "Essa noite o amor chegou", deveria ter um pequeno diálogo. Simba ia dizer "Entre é ótimo", e Nala diria "de jeito nenhum". Também foi a combinação da música do script anterior da versão cômica da música cantada por Timão e Pumba no final. Simba e Nala deveriam ser exibidos dominando juntos, mas Simba vai para a caminhada onde ele conhece Rafiki, o velho mandril, e o irrita primeiro, mas logo descobre que Rafiki conhecia seu pai. Rafiki leva a um lago onde a reflexão de Simba se transforma em Mufasa e ele vê seu fantasma no céu. O diálogo perdido entre Rafiki e Simba, num qual Rafiki atinge Simba com uma vara, não é mostrado na versão original. Também numa versão deletada, a cena começa com Simba perguntando por que ele teve que voltar para a Pedra do Rei e duvidar de si mesmo, mas se recuperando, dizendo que o seu pai Mufasa disse:
remember, ou que significa lembre-se em inglês. Uma outra versão deletada, quando Simba está em cima da rocha esperando ver Scar, o seu tio está descansando em sua caverna real. Seus 3 lacaios chegam com ele gemendo sobre a falta de comida e lembrando-lhe que sua promessa de falta de fome. Scar enlouquece. O rei convida Sarabi para vir para a Pedra do Rei para dizer-lhe por que ela e suas leoas não caçam. Ela diz a ele que todos os animais se foram por causa do terrorismo das hienas e que eles precisavam encontrar outro lugar para viver agora, mas Scar se recusa a escutar e ela diz que Mufasa nunca deixaria que algo assim acontecesse, mas ele a atinge e a manda no chão, inconsciente. Ele explodiu com uma risada do mal, mas naquele momento um relâmpago pisca e atinge Simba, que aparece no topo da Pedra do Rei. Scar e as hienas ao seu redor, enquanto Simba está parado em frente ao seu tio. Scar o confunde com o fantasma de Mufasa e recebe um ataque de pânico, agradando-lhe o perdão e a misericórdia, chocado ao ver Scar acertar sua mãe e agora explorá-lo por toda a vida. Simba pergunta o que aconteceu com seu tio e Scar finalmente percebe quem é ele realmente. É enviado um olhar perigoso para Shenzi, Banzai e Ed por não terem matado Simba antes de muitos anos. Enquanto o trio discute sobre a culpa de que Simba ainda está vivo, Simba pergunta a Scar por que eles estão aqui. Scar diz: as coisas mudaram. Ele pergunta a Simba como ele poderia voltar quando ele manteve seu segredo culpado durante todo esse tempo. Simba diz que isso é porque ele é o rei legítimo. Scar e as hienas surgem e riem novamente com raiva. Simba diz que Scar destruiu tudo o que seu pai apresentou, mas Scar começa a insultar Mufasa, chamando de nada e um tolo pomposo, arrogante, superestimado, apenas para o final dizer a Simba que ele é realmente responsável pela morte de Mufasa. Simba tenta atacá-lo, mas as hienas o detêm. Scar ordena que terminem de uma vez por todas, repetindo o que ele disse a Mufasa: boa noite, doce príncipe, no roteiro original. Quando as hienas saltam sobre Simba para comê-lo vivo, Timão e Pumba aparecem. As hienas atacam eles também. Eles tentam separá-los de Simba, mas eles não conseguem e são quase mortos. No entanto, Nala e todas as leoas vêm para lutar contra todas as hienas. Depois disso, a iluminação da savana causa um fogo que começa a engolir a Pedra do Rei. Simba e Scar lutam na escolha da rocha. Scar feriu muito Simba e abaixa-o enquanto seu tio está preparando para o ataque final. Simba diz: você pensa porque você matou meu pai que ele é maior que ele. Patético, fraco, realize. Scar fala: você não é nada além de um covarde. Scar perde a paciência e salta em Simba, que virou e manda de uma rocha. Scar consegue agarrar a rocha com todas as garras. Implora Simba por ajuda, dizendo que Simba não é um assassino e admite que ele é derrotado. E Simba acredita nele e lhe dá a pata, mas Scar agarra seu pescoço e tira o da rocha. Simba cai sobre uma árvore ardente e sobrevive à queda, mas Scar perde sua mente devido e perde tudo: as hienas, a obediência e o reino, e explode numa risada pela última vez, enquanto o fogo consome ele e termina.
A chuva começa e o fogo desaparece, e Simba olha para o topo da Pedra do Rei e suspira tristemente, lamentando seu tio. Então Nala aparece da fumaça e eles encontram Sarabi tocados pelo fogo, mas ainda inconscientemente ela acorda e abraça. Com Simba ao vê-la, em breve todas as leoas, Timão, Pumba e os outros estão abaixo da rocha da Pedra do Rei. Encontra Simba, está subindo e acabou rugindo, tornando-se finalmente o rei. Alguns anos depois vemos a apresentação do novo filhote de Simba. Continua.